Hoje nós temos uma alegria de termos conosco Orlando, professor Orlando. A gente conhece, mas o Orlando é um funcionário da Unicamp há muitos anos, professor também universitário, um amigo, um servo de Deus. E ele, pela graça do Senhor, já foi professor da nossa escola dominical há vários anos, já assisti várias classes, fui abençoado muitas vezes, e ele teve o privilégio de escrever um livro de sua autoria, Atitude Vencedora, faz toda a diferença. E o que acontece? Por que eu falei? Porque o livro é muito bom, irmãos. É um livro excelente, com várias pontuações que de repente pode ajudar você, pode ajudar ou encorajar um amigo seu. E pela graça de Deus, Orlando tem sido um instrumento, um canal de bênção na vida da igreja. Desde que chegamos aqui na igreja, Orlando sempre tem sido alguém que soma, a semelhança de muitos de vocês aqui. Poderia falar a mesma coisa de muitos irmãos aqui que somam, que ajudam, que participam, que encorajam, que servem ao Senhor Jesus. E é uma alegria ter você com a gente, viu? Deus abençoe a sua vida, no ministrar no nosso coração. A sua mãe está ali, né, Dona Diva? Cadê a Dona Diva? Dona Diva, né? Mãe do Orlando, irmão do Marco Furlano, o irmão do Orlando, né? É muito bom ter amigos. Os amigos só falam as virtudes, né? Mas o pastor André é este homem carinhoso, amoroso, um exemplo de fé a ser seguido. Eu dou graças a Deus por estar aqui com vocês essa noite. É muito bom, né, cantar e ouvir vozes masculinas, né, porque geralmente nos cultos parece que as nossas vozes são sobrepujadas pelas femininas, mas aqui não, aqui nós mostramos nossa força. Aqui a pegada é outra. Eu agradeço de coração o convite gentil, amoroso que o pastor André fez a mim. E hoje eu quero falar de um tema que está ligado ao meu livro. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 5. A palavra de Deus diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero ler também a versão NVI. A versão NVI diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma que de Cristo Jesus. Eu quero falar hoje à noite para vocês sobre atitude vencedora, a chave para o sucesso. Jesus Cristo é o nosso modelo, concorda? Amém.
E a palavra de Deus, numa outra versão, diz: seja a vossa atitude igual à de Cristo Jesus. A atitude é tão importante que o jornal Valor Econômico, em fevereiro, publicou uma matéria onde foram pesquisadas 79 mil pessoas em 259 cidades brasileiras. E essa matéria, essa pesquisa identificou o seguinte: dessas 79 mil pessoas, 87% estavam pessimistas em relação ao governo, em relação à economia. 67% achava que o desemprego ia aumentar, 75% que os preços subiriam e 82% que os impostos continuariam subindo. Mas pasme, 55% dos entrevistados acreditavam que o ano seria melhor. Por que essa contradição entre uma visão geral, que as coisas estavam piorando, iriam piorar, mas a visão pessoal era que o ano seria melhor? Por quê? Porque, do ponto de vista individual, nós temos a convicção que depende de cada um de nós para você crescer, para você alcançar seus objetivos, para você melhorar as suas condições. Assim são as atitudes. As atitudes podem ser, para cada um de nós, a nossa melhor amiga ou nossa pior inimiga. A sua atitude é que vai determinar a sua altitude. É a sua atitude que determina o seu destino. E é muito interessante quando nós pensamos que a atitude é uma escolha. A atitude é uma escolha, não é uma condição. Nós não temos domínio completo sobre as condições que nos afetam. Nós não temos controle sobre as condições do tempo, sobre as leis do governo, sobre a nossa saúde. Quem tem? Ninguém tem. Mas a vida é 10% aquilo que acontece comigo e 90% a forma como eu reajo a isto. Como eu reajo a isto. Então a atitude é muito importante. É a sua atitude que vai determinar aonde você vai chegar. Nós conhecemos pessoas que são vítimas da vida. Você conversa com essas pessoas, e aí? Está ruim. A situação está difícil. E essas pessoas, elas reclamam e se colocam na situação de vítima. Muitas vezes para serem lembradas, para alguém estender a mão. Mas não foi assim com a vida de Jesus. Jesus sabia o porquê ele vinha aqui para a terra. Ele tinha um propósito determinado. E ele sabia que dentro da vontade de Deus estava o quê? Que um dia ele entregaria a sua vida. E nós nunca vemos na palavra de Deus Jesus reclamando da situação, Jesus murmurando daquilo que ele estava vivendo. E ele enfrentou situações difíceis, pessoas que se colocavam diante dele como opositores, inimigos da obra que Jesus estava fazendo. Deixa eu contar uma história para vocês. Havia um homem que ele tinha uma chácara e ele criava galinhas. Ele vivia da criação
criação de galinhas. Mas ele morava, a chácara era do lado de um rio. E muitas vezes, na época de chuva, o rio invadia a sua propriedade e ele tinha que pegar as gaiolas das galinhas correndo, levar para sítio acima, porque, em geral, ele perdia algumas galinhas. E assim acontecia todos os anos. Mas no último ano, a chuva foi muito forte, foi muito rápida, e ele perdeu todas as suas galinhas. Não teve tempo de retirar as gaiolas. Desanimado, triste, ele entra na sua casa e fala para sua esposa: não tem mais jeito, não sei o que eu vou fazer. Dificilmente alguém compraria esse sítio por causa das inundações frequentes. Eu não tenho dinheiro para comprar outro sítio. Eu não sei o que eu vou fazer. Sua mulher estava lavando louça. Sabe o que ela respondeu? Compre patos. Compre patos. Pato sabe nadar. Afogado não vai morrer. Atitude é uma escolha. Nenhum de nós está refém às condições que a vida nos impõe. Por dois motivos: porque a escolha é sua, e porque o homem que tem fé, ele vê acima das circunstâncias. A fé capacita cada um de nós a não olhar as circunstâncias, mas olhar aquele que disse: tende bom ânimo, eu venci. Cada vez que você olha para as circunstâncias, elas podem aumentar. Mas cada vez que você olha para o seu Deus, com fé, com esperança, Ele vai te capacitar a ter novas ideias. Então não pense que a sua atitude, ela precisa ser determinada pelas circunstâncias, pelas condições. Não, você tem a escolha. Você tem a escolha. Vocês conhecem a vida do apóstolo Paulo. Ele tinha tudo para estar na prisão, preso como ele estava, e ficar questionando a Deus. Ao invés disso, ele cantava, ele louvava, e ele, inspirado por Deus, fez inúmeras cartas que nos abençoam até hoje. Uma escolha, uma atitude, uma única atitude pode quebrar uma empresa, desfazer uma família, destruir uma vida. Mas uma única atitude também pode salvar uma empresa, salvar uma família e salvar uma vida. A escolha está em minhas mãos, em suas mãos. Também precisamos saber que há dois momentos na vida que nós não podemos fazer nada em relação a eles. Qual é o primeiro momento que nós não podemos fazer nada em relação a eles? O passado. O dia de ontem. Ele passou. O que ele é hoje para nós? Uma lembrança. Uma lembrança. Eu posso revisitar o passado, aprender com o passado, mas eu não posso modificar o passado. Nós já ouvimos a frase: ah, se eu pudesse voltar atrás. Querido, não tem jeito de voltar atrás. O passado passou, não modifica. Qual é o outro momento que eu não tenho condição de mudar? O futuro. Irmã, parabéns, qual que é o seu nome? Regina. Regina vai ganhar um livro meu. Oh, glória a Deus! Uma salva de palmas para Regina. Nós, geralmente, pensamos: não, o futuro está nas minhas mãos. Quem garante que amanhã estaremos vivos? Ninguém tem o poder sobre o futuro.
aspecto, eu não tenho condições de falar, amanhã eu vou fazer isso. Nós programamos as nossas vidas, nós pensamos e planejamos o futuro, mas eu não consigo alterar o futuro hoje, eu não consigo mexer no dia de amanhã, eu só tenho o quê? O presente. Olha que palavra linda, é o presente de Deus para cada um de nós, é o hoje. O hoje está nas nossas mãos. O hoje é seu para fazer suas escolhas. O hoje é seu para definir as suas decisões, as suas atitudes que influenciarão o seu futuro. Nós somos hoje o fruto das nossas escolhas do passado. E nós seremos amanhã o que nós decidimos e escolhemos hoje. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Então hoje eu preciso semear para colher. Você quer mudar o amanhã? Albert Einstein disse a seguinte frase: se você não fizer mudança na sua vida, e se você fizer as mesmas coisas que você está fazendo, se você esperar um resultado diferente, isto é insanidade. Para você ter algo que você nunca teve, para você vivenciar algo que você nunca vivenciou, você tem que fazer algo que você nunca fez. Tem uma frase do pastor Aguiar, pelo menos eu ouvi da boca dele: nada muda se você não muda. Não é o que você escuta aqui que muda você. O que muda você é o que você decide e faz. Você pode ouvir, você pode decidir, mas se você não colocar em prática, não vale nada. O sucesso, não vamos discutir aqui o que é sucesso para um pode não ser para outro, mas o sucesso é de quem decidiu ter sucesso e trabalhou. O fracasso é de quem decidiu ter sucesso e desejou. O fracasso assumido é de quem não decidiu ter e esperou, deixou a vida passar. Se você quer ter sucesso na vida, seja em qualquer área, você precisa trabalhar. Você precisa arregaçar as mangas e ir para frente, ter atitude. E quais são os 5 passos da atitude vencedora, pensando na vida de Jesus Cristo? Comprometa-se em realizar os seus propósitos. Quais são os seus propósitos como homem? Já que é uma reunião de homens de honra, qual é o seu propósito? Você sabe o que você quer da vida como homem? Como pai de família? Como pai dos seus filhos? Como profissional? Onde você está e onde você deseja chegar? Eu sei. Isso está escrito. Porque a partir do momento que nós escrevemos, colocamos no papel, há um comprometimento maior de você consigo mesmo. Se você divide isso com alguém, então o seu comprometimento vai para um nível mais alto ainda. Onde você quer chegar? Há algumas pessoas que vivem como o refrão da música de um cantor que existe por aí, dizendo: eu deixo a vida me levar, ou vida leva eu. Para aqueles que não sabem onde querem ir, qualquer caminho serve. Mas homens de sucesso
sabem onde querem chegar, sabem o que querem da vida. Quando Jesus veio para esse mundo, ele sabia o que ele queria, ele sabia qual era o seu propósito, ele sabia o tempo determinado. Ele usava: é chegada a minha hora. Ele sabia o seu tempo. Tem uma frase que é dita com muita frequência: tempo é. Vocês acham que tempo é dinheiro? Tempo, dinheiro, você perde, você gasta, mas você readquire. Você trabalha de novo, você que tem dinheiro. Tempo é vida. E vida, todos nós temos 24 horas por dia. Então, de vez em quando nós falamos assim: não, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Você acha que um dos homens mais poderosos do mundo, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele tem mais que 24 horas por dia para realizar os seus propósitos? Não. Nós estamos em pé de igualdade em relação ao tempo. Não há desculpa. O problema são as nossas prioridades. Quando algo é prioritário para nós, nós arrumamos tempo, seja o que for. Então nós temos que nos comprometer. Sabe qual a diferença entre envolvimento e comprometimento? Quem gosta de bife a cavalo? Quem gosta de bife a cavalo? O pessoal gosta de uma carninha com ovinhos. O bife a cavalo nada mais é que um bife com um ovo. Pode ser um contrafilé, pode ser uma alcatra, enfim. Muito bem. A galinha entra com um ovo. A galinha todo dia bota ovo. Ela entra com o ovo. Ela se envolve. O envolvimento dela é com o ovo. E o boi? O boi, para que você e eu possamos comer aquele bife gostoso, ele dá o quê? A vida. Isso é comprometimento. Aquele foguinho que está ali atrás, tem um significado para mim quando eu pedi que colocasse. Comprometimento é isso. Você está disposto a ir até as últimas consequências para atingir os seus propósitos. É claro, com ética, é claro, respeitando as pessoas, é claro, não pisando no próximo, mas no que depender de você, você está disposto a se comprometer, a se envolver, a doar-se e até a sacrificar-se. Isto é comprometer-se com os seus propósitos. Mas para isso você precisa saber quais são os seus propósitos. Mais do que isso, nós precisamos quebrar as certezas absolutas do fracasso. Quem é o pai das dúvidas? Quem é aquele que faz perguntas para o nosso consciente e coração? Mas é isso mesmo? Deus gera em nosso coração fé. O diabo gera em nosso coração dúvida. Dúvida. Se você não crê que você pode, ninguém vai crer por você. Se você não crer que você consegue, ninguém vai mudar o seu coração. As pessoas de sucesso em qualquer área da vida, elas quebram essa certeza. Homens visionários, homens inovadores, homens que construíram a história da humanidade, foram homens que quebraram essas certezas.
Isto não é possível. Eles acreditaram que era possível. Isto ninguém nunca fez. Eles acreditaram que eles poderiam fazer. Eu vou passar um pequeno filme, aqui um pedacinho de um filme chamado Os Invencíveis. Eu espero que você consiga ler. Since when were you so smart? Come on, faster. Why? No one's chasing me. I'm chasing you. Can't do this, Pete. I'm not like you. I'm nothing. Just let me be nothing. What are you talking about? I can't make a track team. I didn't even know why you Yes, want you me can. If you can take it, you can make it. What? If you can take it, you can make it. All right, you train, you fight way harder than those other guys, and you win. You get out from under them. Or you keep going the way you're going and you end up as a bum in the streets. You can do this, Lou. You just gotta believe you can. I don't believe. I do. Come on. Andiamo. Forza! Va bene. Essa história, aquele menino, seu nome era Luiz Zamperini. Esse menino, esse filme conta a história desse menino. Esse menino já estava se envolvendo com bebida, pequenas brigas, pequenos furtos. A polícia o prendia, sua família de origem italiana. A polícia levava o menino para casa. E esse seu irmão resolveu investir na sua vida. Por quê? Porque ele se metia em encrenca e na hora que os meninos vinham para bater nele, ele saía correndo que nem um raio, para não apanhar. O irmão, percebendo isso, começou a andar de bicicleta e ele correndo. Luiz Zamperini participou da Olimpíada de Berlim em 1936 e correu pelos Estados Unidos os 5.000 metros. Depois, na Segunda Guerra, ele foi para a guerra, os nazistas prenderam e ele suportou várias atrocidades e morreu agora em 2014 com acho que 94 anos de idade. Agora, o que o filme fala? O que você percebeu ali escrito que te marcou? Pode falar. Eu acredito. O irmão disse para ele, eu acredito. O que ele disse para o irmão? Ele não acreditava. Ele não acreditava. Eu não consigo. O irmão falou para ele, se você suportar, você consegue. Se você suportar, você consegue. Não pense que o caminho é fácil. O caminho para o sucesso não tem elevador. Você chega perto, é uma escada. E você não precisa olhar e ver o fim da escada. Comece pelo primeiro degrau. Comece pelo primeiro degrau. Agora, aquele irmão acreditou no outro. Aquele irmão investiu. Aquele irmão trabalhou na sua mente para quebrar essa certeza que ele tinha, que ele não era nada. Ele fala, eu não sou nada. Eu não sou igual a você. A ciência diz que nós utilizamos somente 10% da nossa capacidade cerebral. 10%. Significa o quê? Que eu e você podemos crescer mais 90%. Você imagina isso? O que você é capaz de fazer com a sua inteligência? Você imagina o que você pode criar? Mas você, a capacidade está aí dentro de você. Mas muitas vezes nós colocamos limite para nós mesmos. O grande inimigo que nós temos muitas vezes somos nós mesmos. Ah, isso não é para mim. Eu fiz escola pública.
Quem sou eu? Quem sou eu? Agora, se você tiver um plano, se você colocar em ação, se você buscar, você vai alcançar. Deus vai te abençoar. Mas aquilo que eu e você temos que fazer, Deus não vai fazer não. Esquece que Deus não vai fazer. Agora, aquilo que Deus pode fazer por você, ninguém faz nem você. Mas se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. Por quê? Porque Ele não é injusto. Ele abençoa quem trabalha, Ele abençoa quem tem disciplina, Ele abençoa a quem se esforça, Ele faz a parte dele. Nós temos que fazer a nossa. Quebre essas certezas. Seja um homem de fé, acima das circunstâncias, acima do negativismo. Foque na solução. Foque na solução. Há pessoas que você leva a um problema, volta com dois. Volta com dois. Na época que os Estados Unidos e os russos estavam mandando astronautas para a Lua, eles tinham um problema. E o problema era, a caneta esferográfica normal, ela não escrevia na Lua com gravidade zero. O que aconteceu? Os americanos pegaram esse problema, gastaram milhões de dólares para desenvolver uma caneta que escrevesse no espaço. E os americanos ficaram honrados com isso. Olha, conseguimos criar uma caneta que escreve no espaço. Sabe o que os russos fizeram? Deram lápis. Deram lápis. Deram lápis. Qual era a solução? O astronauta precisava escrever na Lua. Eu preciso desenvolver uma caneta? Não, tem um lápis, o lápis escreve. Né? Então, deixa eu falar algo para você. Qualquer empresa, qualquer negócio, paga mais para quem resolve o problema. Agora, para quem cria o problema, além de não pagar, abre a porta e te põe para fora. Então, se você soluciona, contribui, agrega, faz a diferença, você será um profissional valorizado, você será um irmão valorizado, você será uma pessoa vista com bons olhos. Não gere problemas, solucione-os, ajude as pessoas a vencerem. Para você alcançar o seu sucesso, você não vai precisar de pessoas. Para você alcançar o seu sucesso, você vai necessitar de pessoas. Jesus pegou 12 para estar com ele, para fazer, para treinar. E depois que ele saiu, foram aqueles 12 que deram continuidade ao ministério. Ninguém chega ao êxito sozinho. E na medida que você ajuda outra pessoa, esta pessoa te ajuda. Na medida que você semeia na vida de alguém, é a lei da reciprocidade. Ajude as pessoas. Ajude as pessoas. Todos nós precisamos de ajuda. Muitas vezes, algo que não custa nada. Eu vi uma prática que vocês têm aqui, amorosa, cumprimenta, abraça, sai da cadeira, tal. Você volta para casa revigorado, se sentindo amado, querido. Oram por você, se preocupa. O pastor André citou vários nomes aqui, de cabeça, né? É por isso que ele é mais inteligente e tem menos cabelo, porque ele sabe tudo, né? Tem tudo, né? Ajude as pessoas. E por fim, tenha fé. A fé continua sendo a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Você vê pela fé o seu objetivo. Você vê pela fé aquilo que você espera. É pela fé. Ninguém pode estar. A sua esposa pode não estar vendo, não crendo, mas você vê, porque você tem fé. E as pessoas que têm fé conseguem alcançar o inatingível. A história da Bíblia está marcada de pessoas de fé. E pessoas de fé não só conseguem, mas também, se não for da vontade de Deus, Deus dá a fé para que ela passe para aquele momento. Não de forma amargurada, não blasfemando contra Deus, mas tendo fé no coração que aquele que começou algo na sua vida, ele irá terminar quando você se encontrar com ele. E a nossa esperança não se limita àquilo que eu quero ser ou ter, nem aquilo que eu quero fazer, mas a nossa esperança está depositada em Cristo Jesus. A nossa esperança não está neste mundo. Tenha fé, creia no impossível, creia sempre, sempre. E saiba de uma coisa, que ninguém tem o poder de decidir por você. A escolha da sua atitude, ela é sua, ela é pessoal, ela é intransferível. Não adianta você colocar a responsabilidade nos outros, ela é sua, e nada resiste, a você. Liberte este vencedor que há em você. A semente de vitória está na sua vida. Por quê? Porque aqueles que creem em Cristo são mais do que vencedores. A vitória é o destino certo para aquele homem que tem propósito, que trabalha, que persiste e que tem fé. A soma de todas as coisas: propósito, trabalho, persistência e fé. As suas atitudes conquistarão as suas vitórias no amanhã. Pense naquilo que Deus pode fazer por você. Creia de forma integral e você terá na sua vida aqueles propósitos de Deus. Coloque de uma maneira única a sua vida nas mãos de Deus, e Ele poderá e fará de você algo muito maior do que aquilo que você planejou para a sua vida. Muito obrigado.